dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Roadcast, um podcast feito na estrada. Um oferecimento de consultório Luiz Augusto Malta, psiquiatria clínica com excelência. Olá a todos, pessoal. Desculpe a brincadeirinha aí, mas eu não resisto. Hoje é sexta-feira, 3 de dezembro, um Roadcast noturno. Belo Horizonte, numa noite de sexta-feira absolutamente atípica, né? Mais da metade de Belo Horizonte enforcou a sexta-feira, porque o nosso querido Clube Atlético Mineiro é o campeão brasileiro desde ontem, né? Então, Belo Horizonte tá bonita, tá alvinegra, tá alegre e o trânsito tá ótimo, né? Então, me animei a fazer um Roadcast, já tinha um tempinho que a gente não subia nada aqui. Vamos falar hoje sobre o papel das letras e das artes na saúde mental, né, e na formação do profissional de saúde mental. A gente vive uma era de muito tecnicismo, né, uma era de muito conhecimento formal, né, a tal medicina baseada em evidências e outras correntes de pensamento, né? Não tem nada errado nisso, né? Pelo contrário, quanto mais embasadas do ponto de vista técnico forem as decisões médicas, melhor, né? Melhor para o médico, melhor para o paciente, melhor para o sistema, né? Ninguém pode estar acima dos protocolos, acima do que manda o conhecimento atual, né? O status do conhecimento atual. Mas, né, esse tecnicismo, esse apego a protocolos, esse apego à ciência num sentido mais concreto, tirou muito da arte da medicina, né? E isso é o que eu gostaria de falar hoje, né? Sobre isso que eu gostaria de falar, que é o papel das letras e das artes na formação médica, né? Então, antes de estar lidando com doenças, né, eu vou falar um clichê aqui para vocês, né? Muito antes da gente estar lidando com doenças, a gente está lidando com pessoas, né? Muito antes de estar lidando com diagnósticos, a gente está lidando com pessoas que estão sofrendo, né? E para aliviar esse sofrimento, para a gente dar um dimensionamento correto para esse sofrimento, a gente precisa recorrer ao que o ser humano fez de mais nobre, mais sofisticado e de mais profundo, né? Que são as artes, né? Muito à frente da ciência, muito à frente das religiões, muito à frente de tudo, são as artes, né? O Mussorgsky, né? Um compositor russo, ele tem uma frase que eu não vou saber repetir, né? Mas ele fala mais ou menos o seguinte, que o papel do artista é fazer o ser humano enxergar um lado dele que nem ele mesmo conhecia, né? Então, quando o médico tem essa bagagem das letras e das artes, ele consegue despertar no paciente muita coisa legal, né? Muitos recursos, muitas ferramentas para lidar com aquele sofrimento que nem ele mesmo sabia, né? Então a gente faz metáforas, a gente faz parábolas, faz analogias, faz comparações, né? Muito baseado na produção artística, né? E eu vou ilustrar isso com um exemplo, né? Um exemplo que me ocorreu de uma ópera de Richard Wagner, né? Grande compositor alemão da segunda metade do século XIX, equivocadamente associado ao nazismo, né? Não tem nada de nazismo na ópera de Wagner, mas era o compositor favorito de Adolf Hitler e acabou ficando com essa pecha aí, né? Então, Wagner foi um compositor exclusivamente de óperas, né? Ele não produziu música sinfônica, ele se dedicou ao que ele chamava de Gesamtkunstwerk, né? Ou obra de arte total, e compôs algumas óperas, algumas delas realmente espetaculares, né? Compôs uma ópera chamada O Anel dos Nibelungos, que é uma sequência de 4 óperas, né? A pessoa vai 4 noites seguidas de 4 horas cada noite no teatro, uma ópera de quase 16 horas, para dar uma ideia da magnitude da criação de Wagner, né? Mas eu gostaria de falar sobre o Tannhäuser, né? Tannhäuser foi a segunda grande ópera de Wagner
e ele fala de uma história da zona de desconforto, né? Então, é uma queixa muito comum no consultório de psiquiatria, de que tá tudo no lugar, tá tudo certo e tudo, e a pessoa tá aborrecida, chateada, desmotivada, né? E ela tá sem entender o porquê. E muitas vezes a gente recorre ao exemplo do Tannhäuser para a pessoa perceber que ela precisa de um desconforto, né? Então, qual que é o enredo dessa ópera? É a história de um cavaleiro medieval, que era um cavaleiro tão valente, tão bravo, tão heróico, né? Que ele consegue despertar o interesse da deusa Vênus, né? Da deusa do amor. E a deusa Vênus escolhe Tannhäuser para morar com ela. Então, o início da ópera é o Tannhäuser, né, o cavaleiro aborrecido ao estar com Vênus, né? Ele está ali na gruta de Vênus, com todas as ninfas à disposição dele, tendo sexo gostoso a hora que ele quiser, bebendo os melhores vinhos, com os melhores perfumes, tudo certo, na companhia de Vênus, né? Você imagina, não deve ter coisa melhor do que isso, né? E ele está querendo ir embora, né? Ele está querendo ir embora, ele tenta explicar para Vênus que ele não está aguentando mais aquele troço ali, que ele está aborrecido e quer ir embora, né? E ele, depois de uma briga com Vênus, né? A Vênus então liberta ele e fala que ele nunca vai encontrar felicidade fora dali, né? E ele fala, não, mas eu estou disposto a pagar o preço, eu quero buscar a felicidade, eu quero lutar, eu quero a luta, né? Eu não quero a zona de conforto, né? E aí ele vai embora. No que ele vai embora, ele volta para o mundo que ele largou e vai ter uma série de desafios, né? Vai ter as rivalidades, vai ter a fogueira de vaidades, vai ter a mulher que ele gostava, que ele percebeu que partiu o coração e tal, e ele vai ficar numa ambivalência, ele vai ficar pensando se não era melhor ter ficado lá no mundo de Vênus, né? Porque tá trabalhosa aquela luta ali. E aí ele acaba se entregando e fala que esteve na gruta de Vênus, então ele é excomungado, ele é uma pessoa, uma alma perdida, né? Quando ele confessa isso lá na Idade Média. E aí ele fala, bom, então o que eu vou fazer, né? E aí o duque lá, o conde, o Landgraf, né? Manda ele e junto com os peregrinos pedir perdão pro Papa, né? Então ele sai da Alemanha, né, lá de Wartburg, e vai até Roma pedir perdão pro Papa, né? E tem a peregrinação toda, aquele sofrimento todo, né? E ele escolhendo o sofrimento, né? É uma coisa maravilhosa essa ópera, né? E aí ele chega no Papa e o Papa fala, você esteve na gruta de Vênus? Da mesma forma que nesse cajado seu nunca mais vai nascer um ramo, a sua alma nunca mais vai ser perdoada. E aí ele volta desesperado, né, e tal, com a alma perdida, parará, e quer voltar para a gruta de Vênus, né? E o melhor amigo dele não deixa, fica aquele conflito todo, ele acaba morrendo e no que ele morre, nasce um ramo no cajado dele, mostrando que a alma dele foi salva, né? Teve a redenção pelo sofrimento, né, na alma dele. O que isso tudo quer dizer, né? Que a gente quer a luta, né? A gente busca muito a linha de chegada, né? Mas se a gente for honesto, né? Se a gente for realmente a fundo nos nossos desejos, nos nossos anseios, a gente vai perceber que a gente não quer esse conforto permanente, né? A gente quer construir, a gente quer lutar, a gente quer realizar, a gente quer fazer acontecer, né? Esse é o recado da ópera Tannhäuser. E é isso que a gente, né, usando esse exemplo, né, muitas vezes a gente tenta despertar no paciente, né? Olha, você tem um casamento estável, você tem um emprego estável, então você quer mais, a vida é algo além disso, né? Você alcançou um lugar, ok, esse lugar é ótimo, você subiu uma montanha, admira a vista e tudo, mas tem outras montanhas para subir, tem outras coisas para fazer, né?
E essa luta é o que mantém a gente vivo, né? Essa energia vital que a gente tem vem da necessidade de sobreviver, da necessidade de lutar, né? Então é só um exemplo de como que a arte, né, muitas vezes pode nos dar muito mais elementos, muito mais ingredientes do que a técnica, né? Ficar explicando para o paciente que existe uma deficiência de monoaminas e por isso ele está deprimido, está desmotivado e tal. Claro que isso também é importante. Ou pensar que o paciente tem alguns traumas do passado, que ele precisa revisitar, ele precisa ressignificar a maneira que ele enxerga a infância, que ele enxerga a relação com os pais, também é uma outra ordem de grandeza importante. Mas as artes, né, essa coisa subjetiva, essa coisa simbólica, né, ela é muito necessária para a abordagem de um paciente que está num sofrimento mental. Então, igual o exemplo que eu dei do Tannhäuser, né, existem outros, existem inúmeros, né? A gente pode pegar os grandes clássicos da literatura, né, o Vermelho e o Negro, por exemplo, tem um monte de citações, tem um monte de passagens do Vermelho e o Negro que a gente usa no consultório, né? Como que a pessoa que está bem, né, ela não pode parecer que está bem, ela tem que parecer estar sempre entediada, né? Isso é um clichê, isso é um estereótipo, né, da nobreza da época, que muitas vezes é colocado aqui. A pessoa está ali, está num, né, sei lá, tá num resort, né? Resort, tá ótimo, tá tudo ótimo. A pessoa fala, eu detesto comida de resort, não sei o quê. Parece que é uma coisa que a pessoa precisa daquilo. Então, muito antes, né, 150 anos atrás, talvez mais um pouquinho, o Stendhal, né, o autor do Vermelho e o Negro, já descrevia isso nas festas da nobreza em Paris, né? Então a gente tem um monte de exemplo que ilustra essa coisa que muitas vezes a gente quer chamar a atenção do paciente, a gente quer jogar luz no ponto de vista do paciente, né? E isso é muito legal. Então, aos jovens médicos, né, principalmente aos jovens psiquiatras, aos jovens psicólogos, né, e tudo, não descuidem da técnica, né? A técnica é muito importante, mas desenvolvam esse lado sensível, esse lado meio soft skills que tem sido tão falado aí, né, que a gente precisa tanto usar numa sociedade cheia de inteligência artificial, cheia de algoritmos, cheia de mecanismos para encurtar um caminho que muitas vezes não precisa ser encurtado. O ser humano continua sendo complexo, o ser humano continua sendo uma caixinha de Pandora que a gente precisa saber, com a qual a gente precisa saber lidar na hora que a gente abre. Combinado? Então, esse foi mais um Roadcast noturno pós Atlético Mineiro campeão brasileiro. Muito obrigado a todos. Ele vai ao ar na segunda-feira, dia 6 de dezembro, e a gente continua por aqui às segundas e quintas-feiras. Até a próxima, então.